Boa tarde a todos e a todas, né, colegas. Meu nome já foi apresentado na lista, então Alana Mara, acho que todos que estão acompanhando me conhecem. Vamos tentar falar um pouco do CIAB e ver o que a gente pode estar colaborando com as fichas novas que o Ministério colocou para a gente estar trabalhando. Do CIAB, nós vamos estar falando da ficha complementar. Então, desde setembro de 2011, o Ministério acrescentou mais uma ficha e dados também na ficha A para o cadastramento dessas famílias. Da ficha A, o que foi acrescido foi o levantamento das famílias beneficiadas do Bolsa Família e que também estariam inscritas no CAD único. Tanto que o agente ele precisa estar atualizando todas essas famílias com esse levantamento. Então, se a família é beneficiária, colocar o NIS dessa família, e caso na família tem vários beneficiários, apenas um é registrado. E mesmo a pergunta seguinte, do CAD único, deve ser feita para todas as famílias. Porque a família que não é beneficiária do Bolsa Família, ela pode estar inscrita nesse cadastro de algum outro programa social, mesmo ainda não ter sido beneficiada. De todas as fichas de acompanhamento do agente, as fichas B, elas não tiveram nenhuma alteração. As fichas B da gestante, B de hipertenso, B de diabético, de TB e de hanseníase. Então vamos refletir em cima do que é realmente o CIAB, qual a finalidade, para que ele veio. Então, nós precisamos ter aonde registrar essas informações, onde nós vamos avaliar essas informações para que nós tenhamos um planejamento bem feito. Então, o diagnóstico nosso de saúde, ele é feito a partir do CIAB, que é da ficha A que o agente preenche. Então, nós vamos refletir. A nossa equipe tem realizado acompanhamento, monitoramento e avaliação dessas informações do CIAB? Então, se estamos fazendo, qual é a periodicidade que nós estamos fazendo? Estamos verificando a veracidade do registro dessas informações? Então, estamos conferindo realmente no fechamento desses relatórios, quando sentamos com nossos agentes, as informações que eles estão trazendo, se estão corretas? Então, o CIAB ele nos dá tudo isso. Nós temos relatórios que facilitam toda essa verificação. E essa informação, estando correta, nós estamos utilizando para quê? O nosso planejamento está sendo feito em cima dessas, então vamos compreender, igual eu já falei anteriormente, realizando o diagnóstico de saúde da nossa comunidade, utilizando a ficha A, né? Em cima do acompanhamento dos agentes, que são as fichas B, que no fechamento consolidado gera a SSA2, então seria avaliando as situações de risco dessas famílias, permitindo classificar as que demandam maior atenção. Então, desde a classificação de risco que nós fazemos, que é em cima da ficha A, e o acompanhamento dessas famílias, como está sendo feito, que é em cima do fechamento do nosso relatório da SSA2. Então, o planejamento nosso, para que a gente esteja realizando essas ações, tem que ser bem feito, senão nós vamos estar falhando muito, porque o diagnóstico está vindo errado. Então, o CIAB, além disso tudo, ele é fonte de informações de pesquisa para os órgãos governamentais, para a nossa comunidade, acadêmicos e outros. Então, vamos conhecer um pouco todos os relatórios que nós temos disponíveis no CIAB e vamos chegar em cima do que foi acrescido no CIAB. Da ficha A, nós temos que fazer essa avaliação, vendo todas as características cadastrais da área, comparando com o que o agente acompanha. Se ele cadastra essa família, ele acompanha essa família. E todo o acompanhamento está dentro da SSA2, que vem dentro de uma série histórica que o Ministério disponibiliza. E nós podemos pegar com um período de até 12 meses essas informações e fazer comparativo de um mês a outro como um período maior para estar verificando situações para não ser pego de surpresa nenhuma situação. Tá? Então, dentro da SSA2, nós vamos avaliar a situação, realizar a identificação mensal, situações que merecem investigações, comparando com esses dados cadastrais, tanto com as fichas B como a ficha C, que todas são utilizadas pelos ACS. O relatório de produção, a PMA2 e a PMA2 complementar, que foi o novo relatório que surgiu, que veio da ficha D complementar, nós vamos estar trabalhando com ele mais à frente, que é toda a produção da nossa equipe. A atualização da ficha A pelo nosso ACS, ela está sendo feita realmente em que período? Ela deve ser feita
todas as vezes que o agente for na visita no domicílio. Porque qualquer item que altera naquela família, ele deve ser alterado na ficha do cadastro. Tá? Então, neles nós vamos estar vendo qual é o número de famílias que nós temos no cadastro correto. O agente deve acompanhar 100% das famílias que ele tem no cadastro. Então, o número de famílias acompanhadas está como? Estamos conferindo isso no relatório? Em cima dos agravos que os agentes acompanham, que são as fichas B, estão sendo acompanhadas todos? Todos os óbitos que acontecem nas nossas áreas, número de crianças menores de ano, dividido pela população cadastrada. Então, nós temos como comparar as que estão no cadastro e aqui o ACS diz que está acompanhando, porque isso aí nós fazemos pela cópia do cartão da criança, e fazer esse comparativo sempre, além do SIAB, junto com o SIM, com o SINASC, com o CIA, tá? Todas essas produções, porque o mesmo profissional registra em vários sistemas. Toda essa produção é registrada em vários sistemas. Então, nós precisamos ter esse comparativo, porque eu não posso dizer num sistema um dado e em outro sistema eu ter um dado diferente, se essa mesma informação apenas em sistemas diferentes. Ficha A, que foi a questão do Bolsa Família. Qual foi a finalidade disso? O nosso atendimento, como saúde da família, temos que trabalhar a promoção, a prevenção e não só a parte curativa, que era o velho modelo de atenção. O Ministério implantou também o PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Então, na nova ficha, nós vamos ver que tipo de demanda está sendo esses atendimentos e também, dentro da odontologia, foram acrescidos que nós não tínhamos campos de informação da produção desses cirurgiões dentistas. Tá? Então, essa produção do nível superior, especificamente para o médico, enfermeiro e o cirurgião dentista, que foram acrescidas na nova ficha complementar, que é a ficha D complementar, que o relatório fechado é a PM62 complementar. Então, a ficha A, como eu já citei, a questão se a família é beneficiária do Bolsa Família. Então, na hora o ACS vai perguntar e anotar o número do NIS. Né? E várias pessoas foram beneficiadas, apenas o campo é para apenas uma. E caso essa família, sendo beneficiada, a próxima pergunta não precisa nem ser feita, porque para ela ser beneficiada, ela foi inscrita no CAD único. Caso não seja, então a gente faz essa pergunta para ter o levantamento de quantas famílias já estão. Então vamos para a ficha direto, qual é a ficha D complementar? Que campos foram acrescidos? Tipo de consulta médica, é isso que precisamos saber. Essa consulta que foi atendida por nosso médico, ela é de uma demanda agendada, ela foi de uma demanda imediata, é de um cuidado continuado ou de uma urgência com observação. Tá. Temos os campos também de tipo de atendimento de médico e de enfermeiro, voltado para álcool e droga e saúde mental, também sendo tanto pelo médico como pela enfermagem. Dentro do campo do cirurgião dentista que foi acrescido, nós temos quais são a primeira consulta odontológica programática, a escovação dental, tratamento concluído, que não tínhamos esse campo, nem um sistema para estar registrando o tratamento concluído, se esse atendimento foi de urgência, se foi um atendimento à gestante, ou se o caso o município oferte a prótese, se quantas próteses foram instaladas. Hein? Encaminhamentos de saúde bucal também, caso o município faça parte de alguma região que tenha o atendimento dos CELS, dos Centros de Especialidades Odontológicas, né, se ele teve esse encaminhamento, e também sobre a questão de diagnóstico de alterações de mucosa. Tá? Então, todos esses são os campos mais da odontologia. Vamos ver mais detalhado. Então, a demanda agendada, o tipo de consulta médica. Como nós já tínhamos a ficha D, então o médico, quando atende um usuário, o tipo de consulta dele. O usuário, primeiro, ele vai registrar que faixa etária esse usuário se encaixa. E também, se ele atender um usuário que não é da área de abrangência, ele também registra. E dependendo dessa consulta, ele ainda é registrada nos tipos de atendimento. Que se for de puericultura, se for no pré-natal, se é de DST, se é de rancenias, então temos esses campos pelo tipo. Então, essa consulta, o médico já teve 2 campos na ficha D. Então, essa consulta vê que tipo de demanda, se ela é agendada, se ela é imediata, de cuidado continuado ou urgência com observação. Vamos detalhar mais cada tipo. Então, o que é uma demanda agendada?
todo usuário que adentra a nossa unidade, ele deve ser primeiro acolhido. Então, acolhido, feita uma classificação de risco, e aí nós vamos ver qual é o tipo de atendimento que ele está precisando. Dependendo, ele vai para uma demanda imediata, se ele realmente não puder retornar. Se ele é de um grupo do que acompanhamos dentro do ciclo de vida e dentro dos agravos, que é de continuidade, ele se encaixa dentro do cuidado continuado. Por exemplo, o pré-natal, os hipertensos, diabético, a puericultura, tá? E outros agravos que também dependem de um cuidado mais continuado. Nós temos que ter essa atenção continuada. Caso esse usuário não seja desses grupos e ele não esteja com nenhum risco de vida e não pudermos atender naquele dia, nós vamos estar agendando para o dia seguinte, 2 dias depois, quando puder atender. E isso, claro, bem explicado, e porque não podemos atender naquele dia. Mas desde que a equipe esteja com folga no horário ainda, ele deverá ser atendido no mesmo dia e não deverá ser retornado. Porque qualquer usuário que adentre, é a hora que nós vamos estar fazendo a conquista desse usuário, é a hora que nós vamos começar a criação de vínculo e toda essa explicação para a gente estar conquistando esse usuário a estar voltando para esse serviço. Então, essa demanda que ele entrou a primeira vez, que ele precisou ser atendido e que ele se enquadra na urgência, porque eu não posso estar só atendendo e despachando ele, que eu tenho que deixar eles um momento em observação, às vezes para estar estabilizando, é um pico hipertensivo, algo assim. Então, se eu vou deixar em algumas horas com observação, ou até mesmo para estar encaminhando para um outro nível de atenção, então esse caso eu vou estar registrando como uma urgência com observação. Então, só repetindo, os nossos grupos que temos atenção continuada, eles são registrados como cuidado continuado. Mesmo que aquela gestante não tenha sido agendada já do mês anterior, mas desde que eu garanta a continuidade desse atendimento, ele é registrado como cuidado continuado. Tá? Então, nós temos a imediata, que apareceu naquele dia, que não se encaixa nesses grupos, ou a urgência com observação, ou caso não foi atendido, ele ficou agendado para o próximo dia. Dentro da odontologia, nós temos a primeira consulta odontológica programática. É aquela em que o usuário entra e vai ter o acesso ao tratamento. Então, naquele primeiro atendimento, vão ser avaliadas as condições gerais de saúde dele, é realizado esse exame clínico odontológico com finalidade diagnóstica e o cirurgião dentista vai elaborar um plano de tratamento para ele. Então, ele vai ser, eu vou contar como primeira consulta odontológica. E temos que garantir que esse usuário vai ter acesso a esse tratamento. Então, ele vai continuar esse tratamento, mesmo que ele falte 1 mês, 2 meses, ele vai ter a continuidade desse tratamento. Eu não posso estar registrando, se ele voltar 4 meses depois para continuar o tratamento, registrar uma nova primeira consulta, porque ele não concluiu o tratamento. Caso depois de 1 ano ele não tenha concluído, então aí nós vamos estar registrando todo esse início, uma primeira consulta odontológica novamente. Tá? Então, dentro do intervalo de 12 meses, eu não posso estar repetindo a primeira consulta para o mesmo usuário. Tá? Então, ressalta-se também, vamos lá, o atendimento à gestante, que é outro campo que foi registrado, ele significa o quê? Toda gestante que adentrar a nossa unidade, a equipe deverá encaminhar para o serviço odontológico. Então, essa gestante é o primeiro atendimento dela. Então, eu vou estar registrando esse primeiro atendimento, tanto como atendimento a gestantes, como a primeira consulta odontológica programática. Então, essa mesma usuária é registrada em 2 campos. Então, tanto no atendimento a gestante, como na primeira consulta. A escovação dental é um registro que já era feito dentro, mas apenas a informação do nosso CIA, que era o BPA. Então, esse campo também é novo, mas nós já tínhamos dentro da ficha D esse registro como procedimentos coletivos. Dentro do nosso manual antigo do CIAB, se todos acompanharem, nós vamos ter a descrição do que é considerado um procedimento coletivo. Então, é aquele que eu tenho um grupo, e que eu faço toda uma orientação, como deve ser uma escovação, faço uma evidenciação de placa, posso fazer ou não, o recomendado é que se evidencie a placa bacteriana, faço a escovação supervisionada, acompanhando e corrigindo. Então, todo esse grupo
era colocado como procedimentos coletivos. Então, na ficha D, ele ainda é registrado. E na ficha D complementar, ele vem no campo de escovação dental supervisionada. Porque se eu fiz como procedimento coletivo, a escovação fez parte. E aqui o Ministério separou mais, para não ter esquecimento, que a ficha D antes, a odontologia era esqueciam de fazer esse registro. Então, como eu tenho agora o campo desde a primeira consulta, a escovação não vai ser esquecida. Então, a mesma quantidade que eu registrar de procedimentos coletivos, eu vou estar registrando na complementar como a escovação dental supervisionada. O usuário também que vem procurar o serviço odontológico, se ele é de uma demanda espontânea, ele veio num quadro de urgência, ele também não deve estar retornando, eu devo ter, pelo menos avaliar se eu tenho condição, se não, eu tenho que estar atendendo ele dentro dessa urgência. A instalação de prótese, eu já citei, tem muitos municípios realizando esse tipo de atendimento, então vamos também registrar quantas próteses foram instaladas. E, dependendo, se eu precisar, dentro de alguma especialidade, encaminhar o meu usuário, então nós temos o encaminhamento para atenção secundária em saúde bucal para nossos CELS, que é onde nós temos esse atendimento. Alguns municípios também já estão tendo outros tipos de atendimento, por exemplo, da endodontia, tratamento de canal. Então, se a atenção básica encaminhou para esse atendimento, também vai estar registrando. E dentro de marcadores de saúde bucal, nós temos também o diagnóstico das alterações na mucosa. Né? Então, caso também seja feito algum diagnóstico desse, também é feito esse registro. Registrar o campo dos profissionais que ela tem. Mas vamos a uma sugestão. Caso o município tenha mais cirurgiões dentistas de 20 horas, esse profissional pode ser cadastrado nessa equipe com CBO de clínico e essa produção vai ser registrada nessa planilha, na ficha D complementar. Tá? Então, todos os municípios que tiverem mais profissionais, colocam para atender junto a essa equipe que não está completa com a equipe de saúde bucal de 40 horas. Então, podemos colocar esse profissional de 20 horas. Então, desde que ele esteja cadastrado dentro da equipe, nós vamos estar registrando na ficha D complementar. Caso ele seja cadastrado apenas naquela unidade, no estabelecimento, essa produção dele vai só para o BPA, então vai só para o CIA. Os nossos do Saúde da Família, tanto vai na ficha do CIAB, como na ficha também do CIA, que é o BPA.
qual é a família que tem cada agravo e cada gestante. Então, nós temos também que conferir, porque senão ele vai dizer que tem e na ficha A não vai estar, como também a pessoa já não está mais no município, ele não retirou do cadastro. Tá? Então, assim, todas as fichas B devem ser conferidas e comparadas com o quantitativo da ficha A e também conferindo o número dessas famílias que nós temos no relatório de busca ativa de doença. Que nós podemos pegar por cada agravo, como todos os agravos. Então, isso é maneira para a gente estar vendo, refletindo com o ACS, que ele não está com a ficha dele correta. Ele não está atualizando essa ficha, porque ele não está realmente colhendo esses dados. Às vezes, um filtro que não tinha na casa, que hoje tem, ele não vai lembrar que é um dado que ele precisa alterar. Então, qualquer linha que consta na ficha A, ele tem que conferir todos os meses quando ele entrar nesse domicílio. Então, assim, vamos ver um exemplo como a gente atualizar as fichas A para que não acumule serviço para ninguém e otimizar esse tempo. Tudo que é alteração que tem na família, a ficha A ela não tem que ir direto para o digitador. Tudo que altera na família, quem tem que primeiro saber é a equipe. Então, tem que ser repassado primeiro para quem está sentando com os ACS. E hoje o costume ainda é só com os profissionais enfermeiros. Tá? Então, depois de repassado, os enfermeiros que devem encaminhar para o digitador essas atualizações. O fechamento do relatório SSA2 deve ser feito agente por agente. Ele não pode entregar o número fechado pronto. O enfermeiro tem que conferir todas as fichas B, olhar todos os cartões da criança, saber realmente se as vacinas estão em dias e não confiar apenas no número que o ACS dá. Depois de enviado para o digitador, esse relatório, o fechamento de SSA2, APMA2, depois de digitado, esse relatório deve ser impresso. Quem coordena a atenção básica deve dar uma olhada rápida, ver se não teve erro de digitação, para depois autorizar que esse digitador realmente transmita essas informações. Ele vai transmitir essa base de dados para não correr risco de ter nenhum erro. Tá? No site da Telesaúde, né? Então, qualquer um que quiser rever, pode estar entrando no Telesaúde e estar realmente abrindo e assistindo novamente essa apresentação. E estar encaminhando as dúvidas para nós também por e-mail, ou telefonando, ou vindo pessoalmente na atenção básica. Estamos lá na CESAL à disposição. E o nosso telefone, sempre 3218-1771, 3218-1789. Tá, então vai estar gravado, tudo está gravado, estamos lá para tirar as dúvidas. E o mais que precisar, estamos à disposição. Mais obrigada.